Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Acho que a pergunta que fica depois dos acontecimentos aí na favela do Muzema, que é favela, não é comunidade, nós temos mania do Brasil de achar que resolvemos o problema alterando as denominações. É favela, né? Na favela do Muzema, com a queda do prédio, o número de mortos ainda não deve chegar a mais de 1 dúzia, infelizmente, tudo indica, porque ainda há muitos desaparecidos, né? Mas que coloca a pergunta, até quando nós teremos um estado dentro do estado no Rio de Janeiro? Não é só o caso do Rio, mas lá ele aparece de forma mais explícita tal. É a segunda maior cidade do Brasil, mas parte dela está sob controle dos traficantes, no qual o Estado não penetra nas áreas sem autorização dos traficantes, e a outra parte da cidade está sob controle das milícias, algumas dessas com amplas articulações políticas, chegando até gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da própria Câmara Municipal, e tudo indica que tem eleito representantes até para a Câmara dos Deputados e tal. No caso das milícias, e a favela Muzema do Muzema, as milícias controlam a região, é inacreditável quando você relata o cotidiano da favela, né? Para comprar água, tendo em vista que você não tem abastecimento regular de água nessas favelas, você tem de pagar uma taxa para as milícias tal. No caso do tráfico, mas no caso das milícias, vamos ficar nesse caso. Para comprar o gás, está um tabelamento colocado pelas milícias de um preço 25% a 30% superior ao preço da tabela. Tem o Gato Net, que é TV a cabo, que é pirateada, tem o aluguel, compra e venda de imóvel, tem taxa de proteção para o morador, taxa de proteção para comerciante, entre tantas, além do transporte alternativo, uma série de atividades econômicas, da vida, do cotidiano das pessoas, dos empreendedores, a milícia tem o controle. Todo mundo sabe, as reportagens são feitas, se identifica seus líderes, valores arrecadados e nada acontece. É como se isso fosse absolutamente natural. O governador do Rio de Janeiro nada faz, ele gosta de construir, sempre de produzir as suas faixas, né? Inventou até uma faixa inexistente de governador de estado, já tem várias faixas, dá declarações de o que faz, diz lá que tem agora atirador que fica sem identificar, matando os supostos traficantes milicianos, não. Ninguém sabe a ligação que ele tem com o crime organizado que tem presença no Rio nos 3 poderes do Estado. O tempo passa e ninguém faz nada. A autoridade municipal, por exemplo, que poderia enfrentar a questão das construções ilegais, nada faz. Omissa, absolutamente omissa sobre os fatos. O governo do estado é omisso. É difícil encontrar uma polícia civil, uma polícia militar tão corrupta como as polícias do Rio de Janeiro. Nada faz também. O governador do estado nada faz e o governo federal finge que não vê. Eu acho estranho todas essas notícias, um não posicionamento, já que é feito ao seu ministério, de quem? Do ministro Sérgio Moro. Por que o ministro está em silêncio? Nos últimos acontecimentos do Rio de Janeiro, não vi nenhuma palavra do ministro. Ele se recolheu, está fechado em copas, não diz nada. Por exemplo, desse episódio de Estado dentro do Estado, em que a segurança pública não está presente, por que o ministro não fala? Por que ele não busca construir, junto com o governador de Estado e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, um plano de ocupação territorial? Porque não há, a questão que se coloca é que não há uma presença mais territorial do Estado. O Estado só vai quando tem a tragédia. Por exemplo, no caso da favela do Muzema, os bombeiros, você vê as viaturas dos bombeiros, de alguns outros órgãos municipais ou estaduais, mas não tem a presença do Estado. Então o ministro está em silêncio. Eu acho que nós esperamos, já que o Ministério da Justiça é o Ministério também da Segurança Pública, que em fatos como esse tenha manifestação do ministro. Eu não vi ele falar sobre os 80 tiros, também não vi ele falar sobre muita coisa. A impressão que dá é que desde o episódio daquela senhora Ilona Esvalo, que seria designada por um conselho no qual ela era suplente, que não tinha uma ação executiva e que sem remuneração, ele resolveu evitar a sua presença pública tal nos fatos mais candentes, né? Então eu estou aguardando que o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, atual ministro da Justiça, se pronuncie sobre o fato aí da favela do Muzema. Qual é a sua visão sobre ter um Estado dentro do Estado, se para ele isso é natural ou não? Para o presidente da República, idem, que inclusive não nasceu naquele Estado, mas faz política naquele Estado, que o governador do Rio de Janeiro vai agir, ou se acha natural
que os milicianos têm uma área sob sua administração, inclusive na favela de Rio das Pedras, não podemos nos esquecer, tem um ex-capitão do BOP, foi expulso do BOP, né, que tem fortes vinculações com Fabrício Queiroz, né? Como é que fica? Se isso é natural, se isso faz parte da política do Rio de Janeiro, ou se agora no Brasil nós teremos nos acostumar com o Estado dentro do Estado, com o crime tendo territórios liberados.